Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto e eu tenho um canal de astrologia no YouTube. Essa gravação é exclusiva para o YouTube. E você já sabe que se você gostar, você se inscreve e aperta o botãozinho para você receber os vídeos novos que eu faço. Eu já passei para vocês por escrito, porque aqui no YouTube você tem acesso a comunidades ou postagens que você vê o que eu passo por escrito, porque é tanta influência que a gente vai completando com a parte que eu faço por escrito. Então, se você também assistiu o vídeo e teve dúvidas, eu completo. Essa gravação, eu havia prometido para vocês que eu ia fazer uma gravação sobre as 3 luas. Talvez eu faça mesmo, mas eu coloquei por escrito o nó do norte em Peixes, a lua crescente em Touro, que vai ser mais à frente, acho que 5 de fevereiro, e antes disso, 29 de janeiro, a lua nova em Aquário, e é o dia em que o nó do norte, 29 de janeiro, entra no signo de Peixes. E essa aula que eu preparei para vocês é sobre Netuno. E eu vou começar, eu escrevi tanta coisa, eu vou começar por uma palavra que eu não coloquei aqui, que é o caos. Netuno é o planeta que rege Peixes, é o último nível de consciência. Você pode usar a palavra dissolução, Netuno dissolve, e é um planeta que se manifesta como Plutão, como Urano, como Mercúrio, de muitas maneiras diferentes. A riqueza, até citei Mercúrio agora, mas a riqueza de Plutão e Netuno e da Lua também são energias do elemento água. O que pode acontecer aqui, você pode, na hora que eu estiver falando de Netuno, você pode dizer assim: ah, mas eu acho que tem um pouco da Lua no que você está falando. Pode ser que você encontre algumas afinidades entre o que eu vou falar sobre Netuno e a Lua. Porque é elemento água, né? Plutão é mais denso, mais intenso, enquanto que Netuno rege o instrutor de yoga e de meditação, o cara que está pretendendo levitar. Você tem com Plutão a mediunidade da incorporação dos centros de Umbanda, Candomblé e Kardec. E em Câncer você tem mais a coisa da psicanálise, do olhar para trás em relação à família de origem, mais por aí. Essas coisas se misturam, né? Você pode ter a Lua, que rege a casa 4 e o signo de Câncer, na casa 8. E você pode ter Plutão na casa 12, que é a casa de Peixes. Aqui eu vou falar de Netuno. E eu vou começar pelo caos. Netuno e Urano podem promover o caos. São os 2 últimos níveis de consciência e é preciso muita maturidade para chegar nesses 2 níveis de consciência. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Se você tem um Netuno forte, eu deveria ter pego uma caneta para ir ticando aqui. Se você tem um Netuno forte no seu mapa, que pode ser o fato de que você tem a Lua em Peixes, o ascendente em Peixes, Netuno conjunção Sol, Netuno oposição Sol, Netuno trígono Lua, e aí por aí vamos. Netuno em aspecto com os planetas pessoais, Nó do Sul em Peixes, e por aí vamos. Se o caos se instala de vez em quando, eu tive uma pessoa com Nó do Sul em Peixes, que me dizia que a vida dela parecia que ela estava na beira do mar sempre, construindo o castelo de areia, e quando o castelo ficava pronto, vinha uma onda maior e carregava o castelo. Isso é comum com os eixos kármicos que trabalham a terra e a água.
Pode acontecer também com o nó do norte em aquário, o nó do sul em aquário. Pode ser, mas eu não quero me estender muito, porque já tem uma lista aqui enorme de palavras. Esse vai ficar no YouTube, mas também fazer um vídeo de 40 minutos é cansativo. Se a sua vida tem períodos caóticos, procure saber sobre Netuno e Urano, mas quando eu estou falando de caos, é caos, como aconteceu agora, apesar de ter sido pelo fogo e pelo vento, na Califórnia, ou as pessoas que perdem tudo pelas inundações, pelas chuvas. Aliás, hoje eu fiquei esperando a chuva passar para poder gravar para vocês. Eu vou falar de modo aleatório. Você vai dizer assim, mas tá uma bagunça, você tá pegando o caos e agora tá indo para as doenças traiçoeiras. Estou. Tá um caos. Aproveitando que eu estou falando de Netuno, depende do que a onda traz, ou aquela outra imagem que você joga a rede no mar e aí você puxa a rede, o que veio na rede? Sapato velho, lambari, tubarão, uma sereia, aí depende. Doenças traiçoeiras, sim, são de Netuno. Você tem algumas doenças, não precisa nada. Tireoide. Tireoide demora, às vezes, o Hashimoto, às vezes, demora para aparecer no exame de sangue. Aparece no ultrassom que a tireoide está começando a ficar inchada. No T3, T4, sei lá Deus, demora para aparecer, pelo menos foi assim comigo. Doenças traiçoeiras, às vezes os rins demoram para dar sinal de problema, tem que fazer os exames regulares. A infecção urinária às vezes demora para dar. Tudo que demora para dar sinal é de Netuno, porque a palavra traiçoeiro é dele. Enquanto que com Plutão você pode levar um susto e ir direto para o hospital sem saber direito do que se trata, mas teve um sintoma agudo. E com Urano você cai e também tem sintomas óbvios. Com Netuno, não. Netuno rege o inconsciente. A palavra inconsciente é de Netuno. Aí você vai dizer assim, mas também é da Lua e de Plutão. É, da Lua e de Plutão. Mas são níveis diferentes. O inconsciente, a busca pelo passado é da Lua, de Netuno e de Plutão. A ilusão, mas a ilusão tem uma coisa legal, porque a ilusão rege o cinema, rege a fotografia. Então, a ilusão, quando você vive uma vida que não corresponde àquilo que é realidade, entre aspas, saturniana, do plano material, exige que você reconheça, você parece viver no mundo da Lua. Isso é de Netuno e é da Lua, né? Plutão é mais pesado. Plutão pode trazer surtos psicóticos extremamente desestruturadores que ninguém vai conseguir jogar para debaixo do tapete. Não existe isso. É bem complicado. Mas com Netuno, que é mais suave, você vai vivendo uma vida paralela à realidade saturniana pesada. Vamos lá. Transcendência, né? Qualquer experiência de transcendência, de busca dessa conexão com uma realidade maior que você conseguia pelo vinho, continua conseguindo. Tem a ver com as influências de Netuno. Netuno é mais suave do que Plutão. E Netuno é um planeta de passado, porque o elemento água é passado, mas Câncer gosta mais do passado, né? Netuno tem a ver com esse movimento de querer ter essa integração ao todo maior, essa vibração do inconsciente coletivo, enquanto que Câncer está com o inconsciente da família. Tem uma coisa que eu vou colocar para vocês aqui, carisma, que é uma coisa que pouca gente sabe, porque o que as pessoas registram de Netuno mais facilmente é a vítima, e é o óbvio, aquele sujeito que se coloca no papel de vítima, que inverte os papéis às vezes, que faz uma manipulação.
é frágil e nessa fragilidade que ele constrói, ele se coloca naquele que é vitimado. Às vezes é uma experiência verdadeira, às vezes é uma experiência verdadeira, é vítima mesmo. Ou os desaparecidos, que aí tem a ver com a mesma vibração das doenças traiçoeiras, você não sabe o que aconteceu, né? Tem rumores, tem possibilidades, a indefinição é de Netuno. Aí tem vários níveis de indefinição. Quando eu pergunto para uma moça se ela está namorando e ela me diz que ela não sabe, tem um nível de indefinição aí que é um nível raso, e aí a gente tem que fazer uma diferença quando a criatura que ela está namorando não define, porque é assim, quer ver? Gêmeos, Mercúrio de Gêmeos, também pode dizer que não sabe o que quer, mas ele pelo menos arruma a cabeça. Então, se ele tiver a sinceridade necessária para se colocar, ele vai dizer o seguinte com Gêmeos: olha, tem um lado meu que acha que um dia casa e se compromete, o casamento dos meus pais foi muito bom, mas tem um outro lado meu que prefere esticar um pouco mais a solteirice. Isso não é tanto Netuno, porque ele reconhece a dualidade e ele expressa a dualidade de uma maneira arrumadinha. Não resolve nada, mas a cabeça está arrumada. Isso é mais Gêmeos, né? E aí o que ele está dizendo para ela: você quer esperar por mim, você espera. Se não quer, você não espera. Com o Netuno, o jogo é mais difícil, porque ele dá uns perdidos nela, diz uma coisa e a realidade corresponde a outra, o discurso é muito sedutor, isso é de Sagitário também. As coisas se misturam, mas eu não vou embrulhar aqui. De qualquer maneira, os ghosts, né? Os meninos ghosts que desaparecem, essa flutuação, quer, não quer, mas você não sabe em que terreno está pisando, a areia movediça é de Netuno, né? Apesar de que você afunda, pode chamar Plutão também, ainda mais se você estiver muito apaixonado. Você não sabe em que terreno está pisando, ninguém caminha sobre as águas. Tem que tomar cuidado aqui, porque por que tem que tomar cuidado? Porque quando ele diz, geminianamente, eu tenho um lado que acredita que um dia vai se casar, se comprometer, e tem o outro lado mais infantil, quando ele reconhece, cabe a você fazer a escolha, né? Se você quer continuar ou não. Com Netuno, a coisa é mais onza e mais envolvente, é mais sedutor com Netuno. Enfim, um dia eu faço uma gravação só para isso. O platonismo na vida afetiva é de Netuno, porque ele faz esse jogo, você fica acreditando que você tem uma relação dentro da sua cabeça, e se você me perguntar assim, mas você está falando... Eu estou falando de coisas que eu vi. Eu vi algumas pessoas terem relações de 5, de 8 anos, que na verdade as relações não existiam. Mas não existiam mesmo, não é você ter um parceiro afetivo do outro lado do mundo que você vê 2 vezes por ano, porque você não pode sair do Brasil, ele não pode sair do leste europeu, ele não pode sair da Europa, ele não pode sair de Xangai. Não é isso, porque vocês se encontram. Só existe a relação na cabeça de um dos dois e o outro fica ali e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum pelo bom senso. Qualquer pessoa sabe que a relação não existe concretamente, o outro pode estar mentindo muito. E a mentira é de Gêmeos e a mentira é de Netuno, mas eu não vou desenvolver muito isso. Os atores precisam ter a plasticidade de Netuno, a plasticidade da Lua, a plasticidade do próprio Gêmeos. Primeiro que trabalham com a palavra e com a expressão do corpo, né? Os atores, as atrizes. Você tem alguns atores irreconhecíveis, com ou sem maquiagem, de um
de um filme para o outro. Alguns não são tão maleáveis no sentido do corpo físico, outros são mais. Tem ator que a gente acha que faz sempre o mesmo papel, que é o papel dele mesmo. Esse não tem Netuno, Lua e Mercúrio forte, mas muitos têm. São capazes de envelhecer, são capazes de rejuvenescer, sem grandes trabalhos de maquiagem. Isso é de Netuno, Lua e Mercúrio. Aí a gente tem que puxar Mercúrio de Gêmeos, sim. As artes, de modo geral, porque a arte é uma expressão do inconsciente e de transgressão, que é uma palavra de Netuno, junto com Urano, junto com Plutão, de transgressão, de criação do inconsciente. Com certeza, para muitas pessoas, desenvolver o lado espiritual é alimentar o seu espírito, e alimentar o seu espírito é dançar, cantar, tirar fotografia, fazer cinema por hobby. Isso é de Netuno. Netuno não tem, ele dissolve. Então a palavra falada não é dele. Porque quem fala pode mentir, né? Quem fala se expõe de uma maneira um pouco mais organizada, né? No livro da Liz Green, que eu acho que tem em português, o meu é em espanhol, ela fala muito do jogo de sedução e ela não pega piscianos. É bom a gente lembrar que Hebe Camargo era pisciana típica e a Liz Taylor, Elizabeth Taylor, que aliás viveu um problemão com a questão do alcoolismo, que eu vou chegar lá. O psicodélico é de Netuno, a redenção é de Netuno, aquele que se coloca no papel de redentor dentro da família, dentro da sociedade, é de Netuno. A vítima, já falei. E aí, voltando para Hebe Camargo e para Liz Taylor, tem uma coisa super importante. A farra, a festa é de Netuno, carnaval é de Netuno. A alegria do carnaval, e muitos comediantes têm influência de Netuno, muitos. A sorte nos jogos é de Netuno e de Júpiter. A gente vai ter daqui a pouco o carnaval, a gente vai ter o pré-carnaval, a gente vai ter o carnaval em si e a gente vai ter o pós-carnaval. Nada contra, absolutamente nada contra. Embora alguns reclamem que é pão e circo, aqui nada contra. Só tem que tomar cuidado com a outra expressão que eu lembrei da Liz Taylor, que é a bebida, né? Porque a bebida, que é uma droga fácil, porque virou os seus 18 anos, qualquer padaria vende pinga para você, tem que tomar muito. E o processo da bebida, uma vez quando eu trabalhava para o Diário de São Paulo, eu fiz uma entrevista sobre a bebida, porque eu peguei a parte da astrologia e fiz matérias de comportamento sobre um médico que tem Spa Day em Moema, São Paulo. E ele disse do problema, que é o problema da infiltração. A bebida vai tomando você de uma maneira silenciosa, porque você diz que não tem problema, mas bebe 2 latinhas de cerveja todos os dias, porque está muito cansado à noite, e depois de 10 anos, 12 anos, não tem o que fazer. E para usar uma expressão que uma vez um terapeuta usou, que eu estava comentando sobre uma pessoa, ele disse que quem bebe, bebe a cerveja, a pinga, o vinho, e bebe as relações e todas as pessoas à sua volta. Você é dragado com a bebida, é um problema de saúde, é uma doença imensamente dolorosa para a pessoa que tem a doença e também para quem está por perto, que vive uma impotência netuniana muito grande diante do que está acontecendo. Então tem que pedir ajuda e tem que se confrontar com a realidade de que realmente precisa ajuda. A negação da família e a negação da própria pessoa, apesar de todo o sofrimento, é muito grande, muito comum, sempre.
Vamos lá. Transgressão, já falei, álcool. Por que que a pessoa bebe ou se droga de uma outra maneira? Não estou falando das drogas que colocam você superativo, nada disso. Porque ela quer se anestesiar, né? Porque ela quer parar, não pode doer mais. Então, os anestesistas, todos que eu já entrevistei na minha vida, o sujeito que põe você para dormir, tem muita influência de Netuno. Netuno anestesia, Netuno cura, e Netuno tem a ver com as drogas que deixam você zenzão. Você pode ficar zenzão pela meditação, pela yoga, pela respiração, que aí entra o Urano também, né? Porque o Urano é o ar. E não porque você recorre a uma droga que vai arrebentar com a sua saúde. O nó do norte vai entrar em peixes, e aí o que ele vai trazer, porque Saturno está ali também, Netuno está ali, eu vou colocar para vocês por escrito as datas iniciais, que eu peguei em sites estrangeiros, depois eu tenho que corrigir os horários. Mas assim, peixes e Libra, vocês vão rir do que eu vou falar, mas é verdade. Peixes e Libra, os signos, não as pessoas. É porque Camargo trabalhou que nem louca. Trabalhou no entretenimento, trabalhou na diversão, fez muitas coisas, cantava. A Liz Taylor, eu não sei se cantava, mas o olho da câmera de Netuno, uma das experiências mais místicas que você pode ter é ver alguém que você conhece no cinema, a vivo e a cores, perto de você, num consultório médico, num laboratório fazendo exame de sangue, no elevador, que aí você fica do lado da pessoa e você vê o quanto que ela é pequenininha, baixinha, e que no cinema ela parece enorme. As pessoas que têm mais altura para fazer cinema, para fazer televisão é um problemão, porque você fica maior ainda do que você já é. A Judy Dench, que não é pisciana, ela é de Sagitário, mas ela é uma sagitariana que é uma tampinha. Ela é muito pequenininha e para televisão é maravilhoso. As pessoas menores, minhonzinhas e mais fragilzinhas de corpo, não fragilzinha, minhonzinhas é o que eu quero falar, minhonzinhas. Eu tive uma cliente minha muitos anos atrás, isso tem muito tempo, que ela perdeu um papel numa novela, porque ela teve um problema de tireoide, que eu falei aqui, ela engordou 4 quilos, ela perdeu o papel. Não dava, porque o papel dela exigia uma disposição física e um physique de rôle, como a gente diz, uma estampa que ela perdeu o papel por causa da imagem. Enfim, o ideal, o muito engraçado quando você vê a ilusão do cinema é quando você sabe que você assistiu um filme, e isso aconteceu com a Olivia Colman, num dos filmes que ela fez, que ela estava grávida. E eles, eu não me lembro se eles filmaram sem ela aparecer grávida ou se eles mexeram no personagem. Isso também já tem tempo. Bom, o bom de Netuno, descansar, tirar férias, respeitar seus limites. Respeitar seus limites porque Saturno tá ali, né? Porque senão fica a, a cachoeira, você chora, você se emociona, você tá sempre sendo tocado na alma. Peixe chora fácil, como Câncer, como Escorpião, lembra do passado, é um signo de compaixão. Netuno é a conexão não só com as pessoas, que é de Aquário, não só com a natureza, que pode ser de Touro, de Sagitário, mas também com todo o universo. Uma das coisas que eu acho que é complicada e que a gente deveria ter um exercício, e aí eu vou puxar o Urano também, é o problema de que a gente não enxerga mais as estrelas e a grandiosidade do universo à noite,
Você precisa ir para o mato para não ter nenhuma lâmpada por perto para você poder ver o brilho das estrelas. Eu acho que é muito complicado a gente ter perdido essa possibilidade de viver no dia a dia essa dimensão maior. Todo mundo tem um tico-tico nervoso quando a luz pifa. É o óbvio, dependemos por completo da eletricidade. Mas de vez em quando fugir para o mato para poder olhar para as estrelas, para poder ter essa conexão desse pertencimento, não é só a sua conta bancária, o seu trabalho, a sua família, que é super importante, que é uma expressão, uma vivência canceriana, ou o seu grupo espiritual, que também é uma influência de Netuno. Mas olhar para cima e levar um susto, né? Porque o homem do século XXI olha para cima, é muito raro a gente poder lembrar disso, né? A astrologia traz essa necessidade, embora a gente trabalhe com signos e não com constelações. Mas enfim, aqui eu já vou me perdendo, quase 30 minutos já deu, né? Deixa eu dar o limite de Saturno aqui. Se eu lembrar de alguma outra coisa, eu volto. Já falei da sorte e, infelizmente, os desaparecidos, seja lá numa questão política, como é o caso do filme premiado com o Globo de Ouro, com a Fernanda Torres, sejam os desaparecidos de tantas ditaduras, ou seja aquele que desapareceu num assalto. Sempre que você tiver uma indefinição, infelizmente, até inclusive nas doenças, não é uma doença que levou muito tempo para ter um diagnóstico, nem teve diagnóstico, nem teve. Não existe diagnóstico. Isso também, infelizmente, é de Netuno. Mas a gente tem que lembrar das coisas boas e exercitar as coisas boas. Junto com Urano, o poder de criação. Mas eu falo disso depois. Tá bom? Obrigada. Eu vou fazer por escrito também.